Senhoras e senhores, você inscrito e acompanhante do canal Os Três Faladores, estamos de volta com mais um lindo, maravilhoso, bonito, incrível podcast. E se eu não achar isso do meu podcast, quem vai achar, não é verdade? E hoje nós estamos aqui com um tema muito legal e com convidados muito, muito especiais. Mas antes, como de praxe, pra gente começar essa bagaça legal, vamos apresentar ele, o nosso convidado de sempre, né? Cadeira cativa no nosso podcast, o comedor de X-Bacon, Mano Jeff. E aí, gente? Esse assunto de hoje vai ser interessante devido ao nosso momento atual. E provavelmente muita gente já tá passando por isso aí. Agora a gente vai ter a visão do outro lado, né? Importante. Falando em outro lado, ele que agora está do outro lado da cidade, o nosso queridíssimo amigão da vizinhança, o nosso Homem-Aranha do Tabuão, Mano Preto, Gustavo, seja bem-vindo. Olá, amigas e amigos, estamos presos em casa há 6 meses e contando. Sim. Eu parei de contar no terceiro dia. Eu tô contando porque minha barba tá crescendo. Justo. Ah, a minha não cresce, então deixa quieto. Bom, como o Jeff falou, o tema de hoje é muito interessante, muito legal. Achamos que seria deveras oportuno falar sobre ele. Nós vamos falar sobre educação durante o período de quarentena. E achamos que nada mais justo, né, para falar sobre isso, do que chamarmos pessoas que estão mais do que envolvidas, né? Elas fazem parte da estrutura da educação. Estamos aqui hoje, uma das nossas convidadas, uma amiga de muito tempo, professora de Química e Ciências da aula do Fundamental 2 do Ensino Médio, Fabiana. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, gente, tudo bem? Vem trocar informações hoje, hein? Obrigado pela sua presença, Fabi. Obrigado por ter aceitado o nosso convite singelo. Ah, imagina, tamo junto. É nóis. Trouxemos aqui hoje também uma outra grande amiga nossa, né? Professora de primária educação infantil, formada em 200 mil faculdades, gosta de estudar, que é uma beleza. Esther, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. Bom, meninas, moças, tenho uma pergunta pra você, posteriormente fazer pra Fabiana. Como é que você recebeu essa notícia de, ok, vamos ficar em quarentena e as aulas vão ser online? No meu caso, a gente já tava fazendo umas reuniões na escola e para discutir essa questão aí, como é que tava, como é que ia ficar, que a gente tava num período de treinamento. A diretora falou, vai ter que ser em casa, e a gente fez em 2 dias um outro treinamento que era para a gente aprender a usar as ferramentas que o sistema da escola, né, onde a gente trabalha, disponibiliza para poder mandar atividade, para gravar as aulas, tudo, mas foi de um dia para o outro. Até então a gente achou que não ia ficar dessa forma, não. E onde você trabalha, Esther? Como é que tá? Bom, para nós demorou um pouco essa notícia de ter que dar aula online, até porque são crianças menores, né? São crianças pequenininhas. Então a gente começou primeiro com o revezamento de professores na instituição e diminuiu o número de crianças. Só estava indo para creche crianças que os pais realmente precisavam. E aí chegou o decreto da Prefeitura de São Paulo, que não poderíamos mais atender as crianças e deveríamos ficar em casa. Nisso ficamos 15 dias sem ter contato com as crianças, nem por rede social, nem por aplicativo, nem nada. Aos poucos foi chegando a informação de que a gente teria que criar um grupo no WhatsApp com todos os pais, enviar diariamente atividades para que os pais realizassem com as crianças. Por serem crianças pequenas, nós teríamos que gravar vídeos para que eles tivessem contato com a nossa imagem, né? Porque poderíamos voltar a qualquer momento. Para a criança não perder o vínculo, teria que ter a presença dos professores nos vídeos. E aí, conforme foi passando o tempo, foi ficando um pouco mais difícil fazer os planejamentos, resolveram migrar para a plataforma do Google Sala de Aula. E lá a gente posta com menos frequência atividade, mas a gente tem que postar, tem ainda que ser os vídeos, né? Precisa ser os vídeos. Foi assim, a gente também não teve preparo, a gente sabia da situação da pandemia, mas foi do dia pra noite também que resolveram que a gente não deveria mais ir pra escola, do dia pra noite resolveram que nós teríamos que mandar vídeo pras crianças, e assim foi indo. Do dia pra noite chegava a notícia, a gente no outro dia já tinha que executar, e independente se você sabia mexer ou não, se você tinha contato com isso ou não, você tinha que dar um jeito e a criança tinha que ter acesso ao conteúdo. Eu vejo isso, por exemplo, onde eu trabalho, não é uma escola, é uma empresa, mas foi muito assim, tipo, pode ser que talvez um dia a gente comece a fazer home office e no dia seguinte, vamos fazer home office, pega o notebook e vai, né, foi meio bruto. Eu acho, porque a minha esposa também, ela é professora e ela é principalmente da parte de TI,
Então, acho que a grande pergunta que eu tinha para fazer para você é: a parte mais difícil foi lidar e ter que repassar conhecimento sobre tecnologia? Porque até então eu acredito que, né, nenhum professor achava que ia usar isso em aula, né? Era algo que se cogitava, mas um futuro distante. Sim. Então, na nossa realidade de creche, a instituição na qual eu trabalho, as professoras já são de idade, trabalham lá há muitos anos. Tem professora que tem 38 anos de casa. Então, são professoras que nem imaginavam que um dia precisariam usar tecnologia com bebê, por exemplo, entendeu? Essa mudança repentina, sem nenhum preparo, a gente não teve curso, não teve nada informando, explicando, nada mesmo assim que pudesse nos auxiliar para realizar essas propostas, para usar plataforma nova. A gente não teve auxílio nenhum. No meu caso, como eu tenho o Gustavo, como eu mexo com tecnologia com frequência, para mim não foi difícil fazer tudo isso, até porque eu sempre pesquisei muito para fazer atividade para criança, sempre tive contato com a tecnologia, mas eu vi muita dificuldade nas minhas companheiras que já são mais de idade, que não têm a mesma habilidade que eu com tecnologia, não têm a mesma disposição também, porque eu acho que essa questão da tecnologia também é um pouco de você estar disposto a aprender, né? Porque não são coisas difíceis, mas que demandam um tempinho, demandam uma dedicação sua para aprender a mexer, né? Mas eu vi que elas tiveram muita dificuldade, ainda possuem muita dificuldade. A coordenadora, a diretora da escola também possuem muita dificuldade, porque não estão habituadas, né? Como eu disse, educação infantil. Nunca que a gente imaginou que usaria o computador, que usaria a tecnologia para trabalhar com bebês. Não que a gente estivesse certo em pensar dessa forma, porque eu acho que, mais do que nunca, as novas gerações têm contato muito cedo com a tecnologia. Então, nós deveríamos estar nos preparando para isso já, né? Mas da forma que aconteceu, assim, pegando todo mundo de surpresa, foi muito difícil, porque todo mundo ficou de mãos atadas, não sabia o que fazer, precisava fazer, porque o nosso salário depende da gente fazer isso, e não tinha ninguém para auxiliar, não tinha como fazer. Então, eu senti muita dificuldade na unidade que eu trabalho, e assim, conversando com outros colegas de profissão, de outras escolas, elas tiveram a mesma dificuldade, principalmente com relação a ter que gravar um vídeo, porque acho que o momento que você tem ali com a criança, que é você e a criança, você consegue numa boa, porque você já está acostumado com aquilo, vai natural, sabe? Mas você tem que gravar um vídeo onde outras pessoas vão ver você, onde não é só a criança que vai participar daquele momento, acho que também foi uma das partes mais difíceis desse processo do EAD. Você lidar com críticas de muitas pessoas ao mesmo tempo e de uma coisa que você não tem noção de como fazer, ou se tá certo fazer. Vou fazer uma pergunta pra Esther. Você falou que tem mais gente vendo sua aula e tudo mais. Como que tá sendo pra você? Você tá tendo que adaptar o que você tá falando? Você tá mudando o jeito que você daria uma aula? Como que você tá solucionando isso daí? Na instituição que eu trabalho, nós temos monitoria com frequência. Então, sempre já ficava de olho, né, na postura, a forma que fala. Nos primeiros vídeos, quando eu tive que gravar, eu senti uma pressão muito grande, porque não seria somente a minha coordenadora e a minha diretora que avaliariam. No caso, agora a gente está lidando com a prefeitura de uma forma geral. Então, são muitas pessoas que estão assistindo os vídeos, os pais também, de uma forma geral, estão assistindo o vídeo. Então, acho que o pior para mim foi a pressão de, não errar, ter que fazer perfeitamente um vídeo para que não tenha críticas em cima disso. Mas com o passar dos vídeos, assim, eu fui me cobrando menos. Eu já peguei para comparar meus primeiros vídeos e os últimos. No começo eu realmente não estava sendo o que eu seria em sala de aula. Eu mudei, muito com medo de críticas que viriam em cima desses vídeos. Mas aos poucos eu percebi que não tinha necessidade, porque continuava sendo para as crianças, né? Então eu fui deixando mais solto, mais como eu faria em sala de aula mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, ô Fabi, aproveitando esse gancho do Jeff, inclusive depois também você pode falar, Fabi, você que é mãe, deixa eu te perguntar primeiro, a Yasmin, ela tá tendo aula online? Tá algum tipo de acompanhamento ou não? A Yasmin, ela tá com as aulas, a escola dela não optou por não ficar com vídeo, ela tá na educação infantil 1, né?
Mas eles gravam alguns vídeos, mas não tem nenhum que seja aula síncrona, né? Que ela tá conversando ali ao vivo com a professora. Ela grava alguns videozinhos curtos, eles passam quais as páginas do livro que a gente tem que fazer, dão alguma orientação e atividades extras, principalmente na parte de artes, né? Para criança em casa. E tá indo dessa forma. Aí os videozinhos vêm da aula normal, vêm do inglês, né? Mas síncrono, na modo que dá para ir lá e ao vivo ali conversar alguma coisa, ela não tá tendo. Tá. E aí, deixa eu te perguntar agora, porque eu achei isso muito interessante chamar você, porque você tá vendo os dois lados. Sim. O que eu sinto às vezes tendo como esposa uma professora? E eu tava conversando com ela. Outro dia ela tava dando aula, e aí ela, dando aula pra criança de 10 anos, ela começou a falar de uma forma muito culta. E eu tenho reparado, né, que os pais, a maioria dos pais, e aí espero realmente não ser o seu caso, mas eles não estão fazendo aquela função, sabe, de apoiar o aluno em aula. Eles estão meio que fiscalizando o professor. Uhum. Eu não sei, como professora, você tá sentindo isso? Você sente que faz isso como mãe? Como que tá sendo? Não. Você sente essa pressão? Sim, na minha condição, no momento que aconteceu, a escola onde eu trabalho, ela aproveitou que estava em um momento de transição e ela mudou a direção. Então, a direção que tinha antes mudou, entrou uma diretora nova, assim, muito boa, e ela conseguiu, assim, um período aí de uns 20 dias, trazer a gente e a família. E ela conseguiu conciliar de um modo que não existe essa questão do julgamento. Assim, se existe, não é passado pra gente, entendeu? E até então a escola tinha essa visão em que os pais tinham muito essa questão do julgamento desde antes, quando era no presencial, né? E essa nova direção, ela conversou com todas as famílias, né? Deixou bem claro que é um momento novo, que tanto eles estão se adaptando e nós também, e eu acredito que todos, né, estejam querendo dar o seu melhor, e não há o que julgar, não vamos aceitar julgamentos, a gente vai aceitar sugestões, né, uma crítica construtiva. Agora a questão de julgar, assim, dessa cobrança, não, mas é claro que, assim, nas entrelinhas existe uma coisa ou outra, mas nada muito complicado. Porém, assim, como eu lido com o ensino médio, eu acredito que isso é mais tranquilo, porque eles já têm maturidade para lidar com essa questão do que é cobrado, de entender. As professoras que têm aula com a turma dos pequenos, ou com Fundamental 1, ou sexto ano, né, que apesar de ser Fundi 2 já ainda está naquela fase de transição, eles contam que, assim, tem muito problema, muito julgamento dos pais, fala que os professores estão rolando na aula, esse tipo de coisa. Mas eu, assim, na questão do médio, não tive questão de julgamento em relação à minha aula. Sempre me procurei muito, desde o começo me policiar também. Principalmente por essa questão da gente saber que não é só o aluno que está vendo a sua aula. Eu tento usar uma linguagem mais simples com eles, mais calma, somente porque tem muito tempo já, né, na minha área, e se eu ficar ali, tá sendo muito robusto, eu tento brincar, tento descontrair um pouco ali, mas você sente que muitos pais, eles do médio fiscalizam se eles estão acessando. Às vezes não está ali acompanhando, vendo o que está fazendo, se realmente está fazendo a lição ou não. Isso foi melhorando com o tempo, mas ainda tem muito a ser melhorado. E aí, quando as aulas da Yasmin começaram realmente a ficar ali à distância, vi como mãe o quanto é difícil conciliar isso. É bem complicado. E ainda mais que a gente, como professor, você que tem uma esposa professora da UFV, a gente está trabalhando triplo. Não é só chegar e tem todo um processo antes, tem toda a parte burocrática, tem diário online, tem chamada online, tem conteúdo, você tem que criar o link, a senha, você tem assuntos que às vezes eu me deparei esses dias, foi a primeira dificuldade minha, assim, forte. Um assunto, não sei se vocês lembram da parte do ensino médio, que é ações de oxirredução. Não, isso aí não. Não é de Deus, não. Eu lembro cadeia carbônica. Em balanceamento de reações de oxirredução é a matéria que todo o químico não gosta. A gente tem muita dificuldade. Os químicos já têm. Eu falei, como que passar isso à distância para os alunos? Eu fiquei
umas 2 horas pensando o que eu ia falar, como é que eu ia fazer naquela metodologia, porque até ali no presencial já era difícil. Eu preciso lembrar como eu aprendi isso. E aí eu parei, pensei e criei como se fosse só assim, sabe? E fui criando as regrinhas, a metodologia para ver, mas no final das contas deu certo. Eles aprenderam. Eu acho que foi um medo mais meu, por saber que é difícil, né? Do que como eles iriam receber. E deu certo, mas cada dia é uma coisinha, né? Então, eu perguntei isso, e como que o Jeff perguntou, eu não sei se você chegou a conversar com alguém, Jeff, e você também, Preto, mas assim, ocorreu o caso onde minha esposa trabalha que a mãe fez uma postagem no Facebook, um texto, e o título do texto dizia: eles fingem que ensinam e nossos filhos fingem que aprendem. E eu achei isso, cara, no mínimo desrespeitoso, porque, poxa, ninguém tá vendo, sabe, eu não sei, a Adri, ela teve dia que ela foi dormir 11 horas da noite preparando aula, e ainda mais que ela é da parte de TI, então ela deu todo o treinamento, sabe, todo o suporte, e às vezes eu não sei, às vezes o pessoal quer uma coisa, uma super produção, né, de pessoas normais, né? Uhum. É complicado. Eu espero que isso não tenha acontecido com vocês, mas uma coisa que eu vejo bastante, que os pais, eles entraram nesse momento como mesmo cobrando os professores em vez de dar aquele apoio pro aluno. Então, Sim, acontece. eu tenho bastante contato com professoras do primeiro ao quinto ano. Trabalhei 4 anos na prefeitura aqui de São Bernardo, né? O contato que eu tenho com elas, aparentemente, o que não tem tido esses tipos de reclamação não, Bruno. O problema maior para elas está sendo encontrar uma forma de falar com os alunos, porque muitos deles nem celular tem. Então é um pouco mais complicado para elas. É que no caso é a escola pública, né? Sim, escola A pública. Adri dá aula em escola particular, é uma outra pegada também. Sim. Eu não perguntei, Fabi, o seu é particular, é pública? É público. Mas isso é uma coisa que eu vejo na escola que eu trabalho também. Porque alguns pais, eles simplesmente não estão, não que não se importando, mas eles não estão fazendo nada para ajudar nesse sentido, nesse movimento de que uma parte a escola tem que se doar, a outra parte os pais também tem que fazer esse papel. E por conta da escola que eu trabalho ser pública, eles optaram, em vez de fazer as atividades online, fazer as atividades impressas por lotes, e os pais vão buscar na escola. Então tem alguns pais que até agora não foram buscar nem o primeiro lote. A gente tá no 6º, quase, eu acho. Aqui em São Bernardo eles adotaram também a direção e a coordenação tá ficando na escola. As professoras preparam as atividades, aí eles imprimem por lá e pedem para eles retirarem. Então é bem diferente. Tanto que eu tinha proposto utilizar o Google Sala de Aula, que é uma ferramenta muito boa, ou algumas outras, e a equipe gestora optou por continuar com essa forma de entregar por lotes, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo mais acessível. Você garante que todo mundo vai ter acesso a isso. Sim, porque é o que eu falei, tem... Que nem eu trabalhava aqui no Calux, e pra quem não conhece é comunidade, e muitas famílias não têm um celular pra dar pro filho ou coisa assim, aí acaba sendo mais complicado pra ter acesso às tecnologias pra desenvolver totalmente EAD, né? Aí acabou ficando na papelada mesmo, mas tem esse problema de famílias que não vão buscar e acaba dando uma atrasada no aprendizado do aluno. E uma questão interessante que eu nem comentei, mas eu acho que não sei se aconteceu com vocês já. Por exemplo, eu marquei uma aula, dei o link para os alunos e de repente começam a aparecer uns usuários com os nomes estranhos, né? Ou então o nome de aluno que é de outra sala. Existe, por exemplo, somente com adolescente, né? Que quer fazer uma gracinha, que o professor tá falando, de repente fez uma careta ali, nem percebeu. Aí eles fazem as memes, ficam trocando lá entre eles. Isso foi problema que já existiu, que já aconteceu e precisou intervir, né? Então, É que você usa o Zoom, né? A gente pode usar o Zoom, a gente usa o Meet, alguns professores usam. Eu estou com o Zoom, para mim é mais fácil, né? Na minha aula eu não tive esse problema, porque você
você que autoriza, né, para entrar no Zoom. Sim. Tem outros aplicativos que os outros professores estão usando que eles entram automático, mas era da escola mesmo, porque para conseguir entrar a gente usa a plataforma que chama Plural, né, que é da Ângulo. Então eles entram pelo Plural e o Plural linka com a outra plataforma, aí vai fazer a aula. Então, são alunos mesmo, que às vezes tem mais de um usuário, alguma coisa do tipo, e estavam fazendo gracinha, né? Sempre tem, né? Sempre acha um jeito. No nosso caso, a gente só teve de tirar print, por exemplo, de atividade que a professora escreveu alguma coisa antes de postar o vídeo, e aí falar que a professora não sabe escrever, ou que a professora as coisas está querendo ensinar, aí coisas assim. Mas nossa, isso me dói na alma. Também não teve, assim, nenhuma medida tomada por pessoas que deveriam, igual no caso que a Fabi comentou, da diretora ter levado os pais junto, sabe? De ter colocado eles do lado dos professores, né? Mas esse movimento, na verdade, falando de educação pura e simples, é um movimento que eu tô vendo assim desde quando eu tava terminando meu ensino médio. Os pais, eles não estão mais do lado dos professores. Sim. Eles estão do lado dos alunos, eles só sabem cobrar dos professores, e isso aí indifere se é escola pública, se é particular, se é dos grandes, se é dos pequenos. Eu fico triste, eu acho que tem que ser cobrado do aluno, né? Como meu pai dizia, você só estuda o dia inteiro, você tem que fazer o mínimo, pelo menos, mas a cobrança é sempre em cima do professor. E, infelizmente, às vezes, eu sinto que o professor está muito desguarnecido muitas vezes, né? Ele não tem um diretor, um coordenador que fica do lado dele. Os casos como o seu, Fabi, desculpa, mas são bem raros. Um respaldo. Esse respaldo do chefe. Eu sinto até conversando com outros colegas, e foi uma grande sorte, porque eu acredito que se continuasse outra direção ia estar um clima bem pesado mesmo para todos nós. Já não está sendo fácil, né? E existe um grande respaldo, um grande apoio. Às vezes, mesmo, sei lá, o professor fez uma coisa que foi errada, ela tenta não transparecer isso ali, fazer o meio de campo, mas eu sei que realmente são poucos casos, né? Tivemos sorte nesse ponto. Às vezes é muito triste, porque para participar das propostas, que a gente está tendo muito trabalho para fazer, são poucos que participam, mas para criticar, perguntar quando vai voltar, ficar no nosso pé querendo que abra a instituição, para isso eles servem, sabe? Tipo, os pais, eles não veem mais os professores como alguém que está ali para ensinar, para fazer seu filho evoluir na vida, para ajudar mesmo. Eles veem como se fossem responsáveis pela criação da criança, como se fossem, tipo, a babá deles, na verdade. Né? É um pouco do que eu sinto em relação à educação infantil, principalmente. Para eles, a creche é o depósito de criança para que eles possam limpar a casa, para que eles possam passear, para que eles possam fazer qualquer outra coisa da vida, e a criança não tá perto deles, né? Mas acho que não acaba sendo só a creche, não. Na época que eu tava trabalhando na escola ainda, muitos pais reclamavam na época que ia entrar em férias, que não sabia onde colocar os filhos. Então, isso é muito triste mesmo, porque a educação não é para isso, né? E com esse descaso em relação às próprias crianças, vem todo o desrespeito em relação ao professor, né? Porque eles não nos enxergam como pessoas que estão ali para acrescentar na vida da criança, e sim como alguém que tá ali para olhar o filho deles enquanto eles precisam. É que a creche, desde antes, que agora mudou isso, né? Mas ela tem a sociedade vê a creche como se fosse um depósito de criança, um lugar que os pais deixam lá para poder ir trabalhar. E de alguns tempos para cá isso mudou completamente. É uma escola mesmo, tem todo um trabalho pedagógico, todo um aprendizado que é feito dentro da creche que os pais muitas vezes não veem. Mas em questão do que o Jeff falou, que tá num contexto geral mesmo, e eu reparei isso mesmo, os pais, não importa se é meio período ou se é período integral, eles querem ficar longe das crianças pelo menos uma parte do dia. Então eles não enxergam mais a escola como um lugar para você aprender, é um lugar onde meu filho vai ficar e eu posso ter um minuto de paz. Intensificou bastante na quarentena. Dias, eu estava em uma aula ao vivo com a turma dos nonos anos. E assim, se me perguntarem, qual a série que você gosta mais de lecionar? É o nono. A matéria, o contexto, a fase, a idade deles, tudo é bem, bem legal para trabalhar, né? Gente na aula, super divertido, dando risada, conversando, todo mundo. Matéria bem descontraída. Minha filha estava na sala vendo desenho, né? Porque só assim para ela não ficar toda hora interrompendo. Um grito. Mamãe! Cocô, montão, vem aqui.
Gente, maravilhoso. os alunos começaram a rir. Falei, gente, é real aqui, né? Só um minutinho que eu já volto. Aí fui lá, aí outra aula de novo, a mesma coisa. Mãe, fez qual foi? Eu falei, olha, vamos criar um código, nós duas. Quando você estiver no banheiro e for o número 2, aí você fala assim, mãe, querida, aqui, já sei o que é, tá bom? Aí tá. E agora sempre que acontece isso, quando eu escuto, mãe, querida. Ai, que da hora. Se a aula for ao vivo, aí eu já falo, gente, só um minutinho que a maternidade me chama ali, é coisa biológica mesmo, eu já volto. Aí, Coisa séria. Então tá bom, mas foi muito engraçado. Aí virou, tem uma filha de uma professora que é aluna minha também, foi bem na aula dela, e todos os professores ficaram sabendo desse fato, foi bem... E acontece, tem dia que ela quer, eu quero ficar com você, eu quero ir dar oi pros alunos, Esse dia eu tava dando aula o tempo inteiro, eu sabia que ela tava atrás de mim, gente, só quando apareceu uma coisa no vídeo. Fazendo chifrinho em mim. Ai, Yasmin, pelo amor de Deus. Mas aqui não tem jeito, não aparece mesmo. Essa é a melhor parte da AD. Isso é uma coisa que a quarentena nos proporcionou, que foi as crianças e os animaizinhos apareceram nas aulas e nas lives de todo mundo, né? É verdade. Teve uma pro que falou que ela tava dando aula e a mãe dela passou de toalha atrás. Não, eu tenho tomado esse cuidado pra não passar essa vergonha. A Adri já fica no ponto estratégico onde não tem como eu passar. Ela fica encostada na parede lá. Aconteceu na live do Porchat também, não foi? O Porchat tava fazendo uma entrevista com o Boulos e a esposa do Porchat passou pelada atrás. Tipo, ela passou abaixada. Eu acho que foi de propósito. Aí o Boulos falou, alguém passou pelado aí. Aí o Porchat, minha esposa, você apareceu aqui, hein? Mas, voltando nesse assunto que a Esther falou, eu acho que assim, são casos e casos que a gente tem que pensar, tá? Por exemplo, pensa num casal que cada um trabalha numa empresa e aí eles não têm com quem deixar a criança. Na época da quarentena que a empresa parou, beleza, eles estão em casa, eles cuidam. Mas e se a empresa chamar de volta, como é que faz? Nem toda empresa quer entender que você tem uma criança em casa. Eu acho que a gente ficou muito num beco sem saída, né? Nesse negócio de vai ser online, não vai, volta, não volta. Não é todo mundo que é assim, e também não é todo mundo que é. Mas a gente sabe que uma boa parte da galera só quer deixar a criança na escola pra ficar de boa. Sim. Entre aspas, né? Com certeza. E quanto a flexibilização, esse meio retorno às aulas, tá sendo cogitado. Se eu não me engano, a última data que o governador deu foi 8 de outubro, né? Para o retorno às aulas. E aí, novamente, né, eu tô bem por dentro de todas as normas, tem que ser, porque, né, me preocupa e tudo, e minha esposa é professora. E aí tem uma série de regras e uma série de normas e de coisas que tem que se comprar para se cumprir essas normas. A minha opinião primária não vai dar certo, não vai funcionar. E a minha segunda opinião não tá fazendo online? Deixa online até o fim do ano, gente. Não tem muito o que fazer. O que vocês acham? No caso de vocês especificamente, vocês acham que funcionaria esse retorno, mesmo que parcial, de revezamento de criança? Como é que vocês acham que ia lidar com isso? Lá onde eu trabalho, assim, tendo uma noção, ainda não foi aberto como seria, porque, como é em Diadema, eles falaram que tá uma questão da prefeitura e o estado que ainda não foi definida, né? E então eles não abriram como seria esse processo ainda, mas conversando assim com outros colegas, algumas escolas optaram por abrir as portas e, no caso, receber somente os alunos que entrassem nesse caso que você falou, que os pais não têm com quem deixar em um determinado período, e aí esses alunos vão entrar dentro desse percentual que pode estar na aula presencial, né? Então eu acho que
talvez nessas medidas, mas depende muito da questão da idade, do tamanho da escola, da estrutura. São acho bem complicado, porque é circulação de muitas pessoas, né? Muita gente ao mesmo tempo, regras novas que talvez você não consegue, você esquece, vai, faz uma coisa que não era para fazer. Acho um pouco delicado nesse momento, né? Bom, falando da realidade da creche, eu acredito, na verdade eu espero do fundo do meu coração que a gente não retorne, porque já foi questionado muitas vezes que não existe essa questão de distanciamento entre crianças pequenas, porque elas não compreendem isso. E quanto à questão de higiene, questão de máscara, tudo isso é muito complicado. Eu tenho ciência de como seria feito o retorno, porque eu fiz formações graças à minha coordenadora, eu fiz algumas formações relacionadas ao retorno das instituições, só que eu vejo que para creche em específico é muito difícil realizar esse retorno, principalmente com a questão de que os profissionais que forem de grupo de risco não podem retornar. Então, na minha instituição já não funcionaria, porque a maioria dos profissionais são de grupo de risco, tanto pela idade, como tem muitos profissionais lá que têm problema de asma. Fazer rodízio de crianças também não parece viável, porque, assim, em um dia aquela criança vai ter contato com muitas pessoas ao mesmo tempo, e no dia que ela não for, ela vai ter contato com outras pessoas, porque o pai provavelmente vai deixar com outra pessoa. Eu acho que não vai dar certo, igual não deu em alguns países que não estavam totalmente livres do vírus, né? Não haviam controlado o vírus. O que vai acabar acontecendo se retornar é que a gente vai fechar de novo. Fora mais pessoas que vão ficar doentes, principalmente os professores, porque eu acho que assim, estão pensando muito nessa questão de que tá todo mundo voltando a trabalhar e tudo mais. Eu compreendo, só que nós, que como professores, estamos sendo colocados assim no maior risco possível, porque a gente não sabe se as famílias cumpriram a quarentena. Eu sei de mim, eu fiquei em casa com meu esposo, eu não saí, comecei a sair agora para cuidar do recém-nascido da minha irmã, mas até então eu estava em casa e a gente não teve contato com outras coisas, a não ser mercado ou delivery, por exemplo. Mas eu não sei das famílias. Algumas famílias eu tenho no WhatsApp por causa do grupo que nós tivemos que criar, e eu vejo no status que a maioria tá em baile funk, tá fazendo festa em todo lugar, comemorando aniversário de criança, foram pra praia. Então eu não me sinto segura em retornar, porque eu corro risco da mesma forma que as crianças também correm, né? E da mesma forma também eu não sei se eu sou assintomática. Se, por exemplo, eu fiquei doente e fui trabalhar e a criança levou a doença pra casa, eu me sentiria muito mal de saber que eu fui responsável por isso. Então eu não acho seguro o retorno, principalmente para a creche, com muitas questões, principalmente a questão da higiene e do distanciamento, porque criança pequena é muito difícil lidar com essas duas questões. Concordo em gênero, número e grau. Também concordo. É porque no momento eu acho que não só na questão da educação, né, tá tudo bem complicado pra gente estar voltando, porque não, que nem, eu moro com meus pais ainda. Se eu voltar a trabalhar, provavelmente vai afetar a eles também. Então a gente acaba se preocupando mais com as pessoas ao nosso redor do que com nós mesmos, né? Então... Exatamente. É que é um momento, desde o começo eu bato nessa tecla, é um momento da gente pensar mais na nossa saúde, nos cuidados conosco, com a nossa família, do que até mesmo no trabalho, na escola. Eu acho que tudo pode ser bem discutido, bem negociado, né? E a escola, é como falaram, né? Escola e eventos foram os primeiros a parar e tem que ser os últimos a voltar. Né? E nenhum pai me convence com esse papo de o meu filho está sendo prejudicado. Não, cara, desculpa, não tá. Porque assim, as escolas particulares estão mantendo um bom nível, mesmo com online. E as escolas públicas, bom, a gente sabe como é a escola pública, não dá pra cobrar muita coisa, né? Sim. Eu tenho um sobrinho de 10 anos e eu tava ajudando ele a fazer as lições. E assim, não é o sistema mais perfeito do mundo, não é. Mas na minha opinião funciona. Sabe, tem um blog, os professores postam a lição, ele tem o grupo do WhatsApp dos professores, tem as aulas no canal da televisão, tem aula no aplicativo. Então assim, beleza, é pra dizer que tá fazendo alguma coisa, mas está fazendo alguma coisa. Eu acho que é a questão de aproveitar o que tá sendo feito e seguir conforme, porque a gente não tem opção, né? Mas sabe o que pesa um pouco também? Porque assim, essa pressão pro retorno tá vindo dos próprios professores e principalmente de escola particular. Algumas cidades não voltaram e as escolas particulares estão perdendo alunos. Teve até passeata, eles estão pressionando muito o governo
governo para que reabra, porque eles estão perdendo dinheiro, né? E os professores, por exemplo, no meu caso, eu tive redução de salário. Eu não vou dizer que está a melhor situação do mundo. Eu prefiro continuar em casa, segura. Mas se eu voltasse a receber meu salário, seria melhor, entendeu? E tem professor que está com carteira suspensa. Então, essa pressão para retornar, por parte, está vindo dos próprios professores devido à situação em qual se encontram, sabe? Medo de perder o emprego. Teve muita gente que, como no nosso caso, parou o financiamento, né? Conseguiu pausar o financiamento, só que em outubro volta a pagar. Só que em outubro meu salário não voltou ao normal se eu não voltar a trabalhar. E aí como eu faço para pagar essas coisas, entendeu? Então os professores mesmo estão pressionando para que aconteça esse retorno, porque é uma necessidade, na verdade, né? Mesmo com a questão da saúde, a nossa vida não parou. Em certo ponto parou, mas agora voltou a andar e não tem o que fazer. Então eu acho que em partes vão acabar cedendo devido à pressão que tem acontecido, principalmente das escolas particulares que estão perdendo alunos, né, que pararam também, e em questão principalmente da educação infantil, que os pais estão preferindo tirar, já que não estão pagando e não tem o que fazer assim, porque criança muito pequena, você dizer que está perdendo conteúdo, não está perdendo conteúdo, porque se ela ficar em casa, provavelmente está assistindo televisão e o pai acha que está ótimo, né? Então os pais estão tirando essas crianças de faixa menor das escolas, as escolas estão perdendo dinheiro e com isso estão pressionando muito o governo para o retorno. E os professores que não são de particular, por exemplo, a boa parte está com carteira suspensa ou com redução de salário. Então, tem uma pressão, sim, também dos professores para que aconteça o retorno. Só que eu, como professora, acho que não é seguro voltar. Então, é tudo muito complicado, porque tudo tem duas visões, né? Tem professor que é a favor, tem professor que é contra. E dos dois lados, eu acho que existe um pouco de razão, sabe? É que, na verdade, a gente entra aí já num outro tema de esfera política, né? De esfera estrutural do país, e não é bem isso que eu quero entrar. Mas é uma bola de neve, na verdade, né? Sim. Se você parar pra pensar, o que eu estou conhecendo mais no momento é uma realidade de escola particular. Então você pensa, o pai teve uma redução no salário, então ele chama um desconto na escola particular, ou tira o filho dele de lá pra poder economizar. A escola não tem dinheiro, tem que reduzir o salário do professor, e aí vira uma bola de neve, e entendo os dois lados. É que assim, deveríamos estar numa situação mais favorável, mas eu não vou entrar neste mérito nesse podcast, né? Vamos só seguir com a parte da educação mesmo, que eu não tô a fim de entrar em polêmica por enquanto. Não temos seguidores o bastante pra ter hater. Imagina, hater com 6 seguidores, tá ligado? Pô, não chegamos nem no 300 ainda, mano. Não, vamos esperar um pouquinho. Logo mesmo. Daqui a pouco a gente tem. A minha questão de, tipo, o retorno. É porque é muito triste, é muito complicada a situação num todo, né? Eu acho que o ponto principal é como você falou, além de ser complicado para determinadas idades manter o distanciamento, não tem um histórico, né? Antes de chegar na escola, se a pessoa se cuidou, com quem ela teve contato, se ela tá doente e tá assintomática, não sabe. Por exemplo, quando a minha irmã teve Covid, um dia antes dela fazer o exame, a gente tinha almoçado na minha mãe e a gente tava, tipo, há muito tempo sem ir na minha mãe. Aí a minha mãe começou a ficar meio deprê lá, mandar aquelas mensagens, né? Vamos lá. Sei como é. No dia seguinte, minha irmã tem um resultado que ficou doente. Então, já ficou aquele clima, né? Aquela questão, a minha irmã já pensou se eu passei pra mãe e tal, não sei o quê. Então é complicado, às vezes a pessoa, quer dizer, quantas outras pessoas, talvez, se a minha irmã não estivesse fazendo, não estivesse em casa, tudo certinho, né, ela poderia ter passado o vírus, e talvez pessoas que não estivessem no momento bom na questão da saúde, né, poderiam ser prejudicadas. Então, vai acontecer, né, é óbvio que vai ter sim esse aumento e vai ser bem complicado. Se realmente houver esse retorno, eu acredito que não vai ser tão positivo como todos pensam, né? Que vai ser. Como eu não acho foi que em muitos países, né? Sim. Isso que é interessante. A gente já tem um histórico de muitos outros países. Eu acredito que a gente tem que aprender com esses históricos e ver o que deu e que não deu certo, não fazer, né? Mas como diz o vamos entrar
esse mérito. Exatamente. Então, Mas é pro nosso país, principalmente porque nós não seguimos a quarentena. Foram casos isolados que seguiram a quarentena. Então, eu acho muito difícil que esse retorno dê certo. Exatamente. Eu acho que a pior parte é porque a gente está discutindo aqui e se fala muito do retorno às aulas, do retorno à normalidade, mas eu não vejo a discussão de assim, beleza, a gente vai voltar, mas antes de voltar a gente vai fazer exames em massa na população. Isso é um negócio que me preocupa. E aí como é que você vai fazer? Você vai ficar medindo febre? Tem gente que é assintomático, tem gente que não tem febre, tem gente que não tem nada. E aí? Mas o argumento deles é que é muito caro, né, fazer exame em todo mundo. Então, mas aí vai voltar, vai ficar uma pessoa testando todo mundo que chega na escola todos os dias? Não tem condição, né? Porque às vezes em um dia não, tipo, a pessoa não tem e no outro ela pegou no caminho. A pessoa pega, sei lá, dependendo se for o ensino médio, pega 2 ônibus pra chegar na escola. O que acontece? Fora que a febre pode ser qualquer outra coisa também, né? Sim. Eu tô só aqui rezando e aguardando, esperando que as coisas melhorem. Porque, olha... Sem contar que essa medida para o retorno, eles estão se baseando em países que a situação era totalmente diferente da nossa. Por exemplo, eu tive contato com uma live que eles falavam um pouco do retorno e eles estavam se espelhando, por exemplo, em Portugal. E Portugal teve 40 dias somente de isolamento, porque o país, né, eles tiveram realmente a quarentena, eles seguiram a quarentena e lá conseguiram diminuir os casos. Ficou como se fosse a dengue aqui. Então existem casos ainda, mas são casos isolados. E só por isso o país conseguiu voltar com a rotina deles normal. E ainda assim, em questão de escolas, principalmente de creche, em Portugal foi feita uma votação. Os pais decidiram se queriam voltar ou não com as instituições e optaram por não voltar pela segurança das crianças. Então olha a diferença, né? Enquanto aqui nós estamos brigando para voltar, porque os pais querem que os filhos voltem para as instituições, em Portugal a situação já estava controlada, já estava resolvida, podia voltar e os pais não quiseram, preferiam manter as crianças em casa. Então é uma situação totalmente diferente da nossa e estão se baseando no modelo de Portugal para fazer o nosso retorno aqui. Então eu acho bem complicado se espelhar em um país que a situação está totalmente diferente da nossa para fazer alguma coisa funcionar aqui. O que deviam copiar dos outros países não copia, né? Exatamente. Não vamos entrar... Calma, não vamos entrar nessa discussão. Eu estou me segurando aqui. Vamos adiantar então o tempo. Bom, dito tudo isso que nós dissemos, chegamos ao ponto crucial. E aí, eu vou dizer que vai ficar nos livros de história, se deveria pelo menos ficar, que graças ao Covid-19 nós tivemos um ponto de ruptura no modo como nós operamos. E que não tem mais volta. Sim. Entendeu? Nós estamos vendo agora uma revolução que estava vindo engatinhando no Brasil e por conta da quarentena ela teve que ter uma aceleração muito grande, que é o tão sonhado e famoso home office. Sim. E digo mais, o homeschool, porque nós já vimos que, entre aspas, tá? Muitas aspas, dá certo. Por que eu falo entre aspas? Porque, pelo menos na questão de ensino, eu acho que ainda falta amadurecer mais um pouco. Mas, pelo menos com relação a trabalho, eu sou da parte de tecnologia, o que eu tô vendo lá na Vila Olímpia, que é o grande epicentro das empresas, agora, né, de tecnologia, o dinheiro tá lá. O pessoal tá devolvendo, as empresas estão devolvendo andares inteiros, porque vão aderir ao home office, porque essa foi a oportunidade que os funcionários agarraram e disseram, não, o home office funciona, deixa eu trabalhar de casa. Economiza já o vale transporte. Não, economiza o vale transporte, eu não gasto 4 horas dentro do transporte público, eu tenho uma qualidade de sono melhor e eu passo mais tempo com a minha família. Economiza energia elétrica também. Hã? A empresa economiza, eu não. Justo. Energia elétrica e internet já foi. Ainda bem que o telefone não é mais a pulso. Né? Mas, funciona para assim, muitos, mas eu acho que essa questão do ensino à distância é um pouco complicado quando a gente fala de crianças menores, né? Porque no meu caso, meu trabalho é totalmente contato com a criança. Então, para a educação infantil,
não foi uma felicidade trabalhar em EAD. Não foi algo assim, não está sendo prazeroso, porque eu, como professora, sinto muito falta de estar na escola com as crianças. E acredito que para as crianças também, falando especialmente assim dos pequenos, eu acho que essa falta de contato com a instituição, com a creche, porque as crianças pequenas, elas não aprendem só com os professores, né? Elas aprendem com todo mundo que está ao redor dela. Então, eu acho que essa falta de contato com a instituição, as crianças pequenas, elas perderam muito com esse isolamento. Muito mesmo. Então, eu fico um pouco triste nessa questão. De certa forma, pro infantil, principalmente pros anos iniciais, foi praticamente um ano perdido. Porque Sim. é tudo baseado no contato de você... Que, na verdade, o ensino infantil é mais a parte de socialização mesmo da criança, Sim. né? De acostumar a criança a lidar com outras pessoas e tal. E isso foi uma coisa que não aconteceu esse ano, né? Esse ano a gente teve só adaptação. Como mãe, senti bastante isso também aqui com a Yasmin. No começo eu fiz até alguns julgamentos, né? Apesar de não gostando quando é o contrário, quando é com a gente. A forma como começou, depois eu entendo que foi uma fase de adaptação, né? Da escola, tudo. Mas eu começo a fazer algumas coisas, algumas lições com ela. Tá, mãe, eu já sei disso. A minha professora me falou, tipo assim, você está falando? Já sei. Ela já me ensinou. Falando, tá, então, aí ela começa com algumas perguntas. Fiz a pedagogia também, tudo, mas não atuo, né, nessa área. Minha experiência maior é com os adolescentes. Então, quando eu vejo que eu tenho que explicar uma coisa para ela, mesmo sendo na área da ciência, mas de uma forma lúdica, é difícil. Então, assim, isso que eu já tenho uma certa formação, né? Imagina um pai e uma mãe que é totalmente aleatório desse mundo da educação para responder determinadas perguntas que vão surgir. É uma didática totalmente diferente, né? Sim, Isso sim. quando participam, né? Porque muitos não participam, porque eles não têm paciência, ou porque tem outra coisa pra fazer, e falar, é perca de tempo, porque é muito pequeno, tanto faz não fazer ou fazer, entendeu? Mas isso muda, assim, de uma forma muito grande a vida da criança, por mais simples que seja a proposta. E eles estão perdendo, sim, muito, muito mesmo, porque muitos não estão realizando nada do que a gente via, ou não estão nem interessados em saber qual é a proposta da instituição para trabalhar com as crianças. Agora eu fiquei curioso, Fabi, e como que a Yasmin tá reagindo a esse período, né? Como é que tá sendo pra ela? Ela tá de boa, tá irritada, como é que ela tá? Então, no começo, ela só questionava muito assim, mas por que eu não vou ir mais pra escola? Que eu tenho que fazer a lição em casa, né? Aí eu expliquei. Ela gosta da escola, né? Do vídeo, expliquei como era o vírus e tal. Ela, já entendi. Mas quando que esse vírus vai embora? E olha, a mamãe vai depender das pessoas, por isso que a gente tá em casa, né? Quanto menos a gente ir, mais rápido ele vai, né? Aí a gente foi conversando e no começo ela foi entendendo. E aí agora ela está assim, tem dia que ela não quer fazer a lição. Ela fala, mãe, hoje eu não estou afim. Tem dia que ela quer ver muito desenho. Eu como mãe já acho que passou do limite de ver desenho. Mas às vezes eu penso, no momento que eu estou trabalhando, o que ela está fazendo? A única coisa que segura ela é o desenho. Se eu deixar ela fazendo atividade, dali a pouco ela tá vindo aqui, tá interrompendo. Então, no meu caso, né, não existem outras realidades. Até faz a lição, tudo, mas tem dia que eu vejo que se eu for forçar, vamos fazer essas 2, 3 atividades aqui, fazer por fazer, porque ela mesma não tá afim, né? Uhum, é normal. É difícil. E isso também deve acontecer na própria escola. Tem dia que a professora quer seguir, né, alguma programação, alguma coisa, os alunos não estão afim, né, criança, quero brincar, quero fazer isso. Muito a mais a questão da transição, porque ela era do maternal, agora ela tá no jardim. Então as atividades mudaram muito. Era tudo muito mais brincadeira, mais lúdico, não entrava nessa questão da alfabetização e agora já tá entrando. Enfim, mudou tudo, veio para casa. Então ela sentiu nessa questão que muitas lições, somente na parte da alfabetização, que ela fica assim, tipo, ela olha para mim e faz assim, tipo. Agora chegou essa vez. E aí eu falo, não, você que vai escrever o seu nome na atividade. Aí ela vai escrever e ela tem dificuldade com a letra S, né, pra fazer o S. Ela olha pra mim, faz o pontilhado aqui, que eu não gosto dessa letra.
Aí lá, passo o pontilhadinho, vai pegando, mas é complicado, isso que ela é uma criança tranquila. Tem um dia que, não sei, as crianças tranquilas, elas escolhem um dia da semana para elas causarem a alimentação. Um dia tinha seis aulas ao vivo, uma seguida da outra. 6 aulas, ela apareceu na aula, ela subiu no meu colo. E quando eu consegui acalmar ela, pus ela lá na sala, ela foi no banheiro, eu não sei o que ela fez, ela conseguiu quebrar a cuba do banheiro, ela tirou tudo que tinha. Ela abriu as gavetas da cozinha, espalhou todos os meus tapoé. Enfim, nossa, terminei agora 6 aulas. Quando eu fui pra sala, gente, eu tinha passado um furacão. Tinha um gremlin na sua sala. Não tá dessa água no banheiro, né? Será que tava... Sei lá, eu pensei já que estourou o cano. Quando eu fui ver, ela tinha quebrado a cuba. Bem... Antes fosse só o cano. Ia sair mais barato o conserto. Ai, eu falei, não acredito nisso. Yasmin, o que você fez? Aí lá vai aquela cara e começa a chorar. Mas ela tava inteira, né? Oi? Ela tava inteira, né? Tava, graças a Deus. Beleza. Aconteceram alguns acidentes aqui, às vezes é aquele negócio assim, a criança começa a fazer uma coisa e fica, filho, para com isso que você vai se machucar. Aí a criança faz olhando na sua cara, tipo assim. Eu vou... Debochando. Aí depois fez o quê? Machucou. Já teve corte na boca, já teve corte na testa. Nossa. Tudo é aprendizado. Fazer graça na hora que não é pra fazer, né? Sua mãe, né? É. Eu já fui criança também, eu não vou falar muito, porque se for comparar o que eu já aprontei quando era criança, tô com uma... Eu era uma criança eu não tenho o que maravilhosa, eu só reclamar. dormia. Tem crédito. Não, eu dei trabalho, mas ainda bem que eu não vou ter filho, porque se eu pagar meus pecados, eu tava lascada. Mas você tem um afilhado que é o filho do seu filho dos outros. Mas aí Boa sorte. ele começou a causar, eu devolvo pra mãe dele. Não, ela relaxa. A referência materna dele vai ser você, não se preocupe. Queria te falar nada, não. É verdade. E ainda tem a opção de não atender a campainha, né? Eu quero fazer uma pergunta pra elas, tipo... Desculpa. Acho que a Esther nem é tanto aplicável, porque creio eu que ela não faça avaliações para as crianças. Como tá sendo pra você... Eita, Fabiana, deu branco. Toma uma água. Tá. Como tá sendo pra você a questão de fazer as avaliações dos alunos quando aparece alguma dificuldade deles? Como que tá sendo pra realizar isso aí? Então, esse foi um ponto que teve uma melhoria muito grande, porque quando a gente começou as aulas à distância, ainda era a direção antiga, então tinha muita dificuldade nesse ponto. Depois que mudou, a gente faz o quê? Fazendo uma aula gravada, a gente manda o link, o aluno assiste a aula em casa, e depois a gente tem a aula ao vivo. E aí, no ao vivo ele pode fazer, né, os questionamentos, perguntar, que ele quiser perguntar. Se tiver com vergonha de perguntar para todo mundo, ele pode mandar a dúvida lá no privado. E aí eu vejo, e a gente também tem um e-mail, né, um e-mail da escola, um e-mail corporativo, para esclarecer alguma dúvida se for necessário. E na questão de avaliação mesmo, né, como prova, também tive muita sorte que esse sistema plural da Anglo tem uma ferramenta que a gente pode criar as atividades, sejam de múltipla escolha ou dissertativa, e a gente, por exemplo, uma múltipla escolha, só para vocês entenderem como vai funcionar. Eu escrevo a questão em um campo, e as alternativas. Nas alternativas eu escrevo, por exemplo, o ensino médio eu coloco A até a E, né? Aí, em um campo, eu faço a alternativa A, no outro, a B, até a E. E, para o sistema, eu sinalizo qual é a resposta certa. E aí, eu faço uma atividade com 10 questões, por exemplo, ou pode ser menos. Como já tem a resposta para o sistema, eu dou a opção para já sair a correção para o aluno quando finaliza o prazo, que eu deixo, sei lá, 48 horas para eles fazerem. Se esse prazo, ele entra lá no aplicativo e já sai. Você acertou 80%. Aí, até 50 tem uma carinha feliz, aí quando tá 6 ou 5 é uma carinha normal, se é abaixo é uma carinha triste. Então ele já tem esse retorno. E se a questão for uma questão aberta, né, dissertativa, ele vai escrever, aí quando eu entro na sala dele de atividades, eu leio
eu tenho uma porcentagem que eu vou considerar que a questão está certa. Eu considero que está 80%, que às vezes não está tudo errado, é um termo, né? Uma coisinha ou outra que você precisa ajustar, você coloca lá, assim, 80%, aí eu dou um respaldo para ele, eu tenho um campo, aí eu escrevo lá, olha, esse termo que você escreveu assim não é o adequado, explico o porquê ali, por escrito mesmo, e retorno para ele. Então, ele tem um feedback de cada questão, quando necessário. Então, é um sistema muito completo, muito bom. Eu que sou da área da química, somente com nonos e primeiros anos, a gente vai muito ao laboratório, e aí criaram uma ferramenta, um laboratório virtual também. Então, entra nessa questão que também não era muito legal da gente falar, mas que vai muito de qual é o ensino. Vão ter escolas que são mais simples, que não tem essa possibilidade, que vai, né, ficar um pouco defasado, e outras que já acabam tendo mais possibilidades. Então, nesse ponto a gente está conseguindo avaliar bem, tá bem, mas porque o sistema permite isso, né? A plataforma que a gente trabalha permite isso. Entendi. Com uma plataforma funcionando bonitinha, até facilita essa questão, né? E o que você sente dos pais, assim, tipo, eles falam, pô, tá bem bacana isso daí, ou eles só passam isso pra diretoria, como você tinha comentado mesmo? Então, tem de tudo. Olha o que aconteceu esses dias. Eu tenho uma aluna do 2º ano, que ela é bem cri-cri. Sim, uma menina terrível, bagunceira, dissimulada. E ela gosta de causar, né? Como falando o português nisso. E a gente, quando teve esse problema de outros alunos entrarem na aula e ficarem fazendo gracinha com algum professor, a gente só pode aceitar se o nome do usuário estiver exatamente como o nome do a gente não aceita. Às vezes, parece, sei lá, fulano Gatinho, nome lá pra entrar, né? Aí eu falo, vocês conhecem quem que é o Samuel Gatinho da sala? Aí, é o Samuel não sei o que lá. Então avisa pra ele trocar o nome do usuário e entrar. Ou então eu aceito e peço pra mudar o nome depois. Casos assim. Aí nesse dia, essa aluna não tinha entrado e vi um nome piscando e tava escrito assim, mãe da... Eu vou falar um nome diferente, né? Pra falar, mãe da Maria, não é Maria o nome dela, mas... Né? Apareceu assim, mãe da Maria. Aí eu falei, deve ser a Maria, tentando entrar pelo celular da mãe dela, né? Apareceu aqui mãe da Maria, eu inocente fui lá e aceitei. Maria já é cri-cri, vocês imaginem a mãe dela, né? Na hora que eu aceitei, eu falei, oi Maria, entrou na aula atrasada, chegou tarde pra segunda aula, brincadeira, né, pra descontrair. E era? A mãe. Oi professora, boa tarde, aqui é a mãe da Maria, tudo bem com a senhora? Aí eu já fiquei com aquela cara. No meio da aula. Falei, tudo bem, com a senhora? Estou bem, porque a Maria está tentando entrar há horas aqui na aula online e a senhora não aceita ela. Eu falei, mas eu não vi nenhum nome, Maria, aqui pedindo. Não, mas ela tá com outro nome. Eu falei, mas eu pedi para avisarem se alguém fosse entrar diferente para mudar. E a escola mandou uma notificação para os pais, né? Antes de mudar as regras, né? Então, mas eu acho que tinha que abrir uma exceção e começou uma falação, um exibicionismo e tal. E eu fiquei só quieta olhando pra tela, assim. Mas por que entrar com outro nome? A mãe dela deu um nome para ela. Então, aí eu falei assim... então, mas como que a senhora colocou aí mãe da Maria e ela não consegue alterar o dela? A gente já explicou como que é o esquema para alterar, e aí ficou, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, e eu vou ligar lá na escola agora para reclamar da senhora. Aí eu falei assim, então a senhora liga lá na escola e fala assim, a professora Fabiana de Química está querendo seguir as regras da escola, né? Querendo trazer segurança para todos que estão ali e não aceitou a minha filha com nome fictício na aula, né? Então, a senhora vai lá e fala isso, que eu quero seguir as regras. Essa reclamação é a única coisa que a senhora tem que reclamar. Aí saiu silenciosamente, não falou mais nada. Acontece muito, às vezes, de eu estar na aula ao vivo e escutar briga, o microfone tá aberto do aluno, aí o pai começa a xingar alguém, alguma coisa, etas mesmo, aí gente, desliga, fecha o microfone, multa aí e tal, né? Aí, não, vamos ver a realidade aqui. Aí começa, aí eu que
discute, né? E aconteceu que eu achei muito legal, né, tá explicando a matéria, algum pai e mãe acompanhando e eles fazerem perguntas sobre a matéria, acompanhando. Aí esses dias tinha um aluno que ele tava com o microfone aberto e a mãe dele falou assim, então pergunta pra ela por que não sei o que lá. E mãe, o microfone tá aberto. Não tem problema. Aí ela entrou lá. Então, Bru, interessante isso, né? Então, já aconteceu algumas vezes isso. Uma aula que quando eu comecei a falar de elementos químicos, quando eu entro em tabela, uma forma diferente de trabalhar, que eu comecei a fazer tem uns 2-3 anos já com eles, deu super certo. E aí, antes de entrar na parte química mesmo, técnica da tabela, lá, o grupo, o período, né, analisar número atômico, número de massa, aquele monte de coisa, decoreba, explico onde a gente encontra cada elemento, o que cada um deles faz no nosso organismo, por que um tem abundância e outro não. Aí peço para eles fazerem uma pesquisa, explicar, você que é o número 1 vai ficar com hidrogênio, então você vai explicar para mim a importância dele em vários aspectos, né? E aí eu fui fechar essa aula falando de elementos químicos que auxiliam na produção de alguns hormônios, né? Aí eu fui falar da serotonina com eles, comentei a importância, né, de consumir alimentos ricos em lítio, aí expliquei o processo químico, tudo, a importância disso para a saúde mental, né? E, nossa, teve um retorno, vários pais ligaram na escola falando que gostaram, que eles depois quiseram ver a gravação da aula, para a questão da alimentação, interferiu dos alunos que estavam tristes, com depressão. E o processo não só psicológico, vamos dizer, mas que existe um fator químico também, que ele pode favorecer a melhoria disso através da alimentação dele, através de prática de algum exercício físico, né? E isso foi bem interessante, foi uma aula que teve bastante retorno positivo pelos pais, né? Agora, de reclamação eu tinha, por exemplo, no começo, Tonga, gravava aula 40 minutos, ninguém via a aula inteira, né? Então, foi essa reclamação que eu tive bastante no começo, que as aulas eram muito longas, e aí eu fiz essa adaptação. Aí eu comecei a assistir um monte de vídeo desses youtuber aí, né, da educação. Eu falei, eu preciso ver que técnica que eles falam. Um assunto desse. Eu tava assim, mas como é que eu vou falar tudo isso aqui, de todo esse assunto em 20 minutos, né? Comecei a observar esses vídeos curtos, principalmente de canal de cursinho, né? E eu observei que a técnica deles é a questão de como eles aproveitam a lousa. Eles já deixam meio que as anotações ali, já na mesma sequência que vai ser a da aula, uma coisinha ou outra que ele escreve e vai direto ao ponto. E eu comecei a tentar, teve algumas aulas que eu até fiz uma segunda versão mesmo, falei do jeito que eu estava falando. Aí eu estou tentando fazer assim, para não ficar tão maçante, né? Se reinventando. Então, eu trabalhei em algumas escolas, né? E isso foi em 2010, então fazem 10 anos já. E desde aquela época, como a escola considerava até o tio da informática, que era meu caso como educador, eu ia participar de palestras, de formação e tudo. E, cara, desde aquela época, toda palestra que eu ia, o palestrante virava e falava, professor, ele tem que se reinventar. O vídeo mais usado era aquele da aula do Seu Madruga, que ele fala, perigo! Da caveirinha do veneno. Ele fala, porque... E realmente, o jeito como ele fez naquela aula, os alunos se interessaram e tudo, cara. Então, desde aquela época, já se falava do professor ter que se reinventar. Eu acho que o professor não tem que se reinventar agora, ele tem que nascer de novo, praticamente, né? Porque é totalmente novo tudo que tá acontecendo. E eu realmente bato palmas pra vocês, tá? Eu admiro vocês, professores, porque o que vocês têm feito nessa época não é fácil. Não é qualquer Vocês têm feito desde sempre, né? Já não é fácil, imagina agora. Então, ainda mais nessa época. Nessa época a gente começou a olhar mais pra enfermeiro, pra médico, pra bombeiro, policial, professor. Eu acho que a gente já devia valorizar mais, mas acho que agora, principalmente, né, com a gente vendo, eu digo os pais, vendo o jeito do professor da aula, como são os alunos, acho que eles deviam aplaudir de pé os professores e agradecer. Pelo contrário, né? Eles vão postar na rede social que a gente vai dar o salário pra eles.
Né? Algum desse modo, é complicado, mas como o professor falou, tem muita gente que despertou para isso agora, conseguiu enxergar então de que é um trabalho. Lá onde eu trabalho também, eles estão fazendo se fosse um de fora, né, com a nossa formação, com as nossas experiências, e eles vão mandar para os pais, né? Porque eu falo assim, às vezes eu lembro que tinha um professor de geografia que trabalhou com a nossa turma, e ele falava assim: esses alunos, acho que a diretora foi ali do outro lado, na linha do trólebus, viu a gente andando e chamou para vir dar aula aqui dentro, né? Eu sou formada, eu estudei não sei quantos anos. E ele falava: não é assim não, meu filho. Aí ele começava a falar: senta aí que eu vou te contar tudo que eu já... E aí, você acha que é o quê? Que é só chegar aqui, começar a falar? Não, peraí. E aí, ela é meio que mostrar assim, nossa, olha a qualificação dos profissionais que estão acompanhando o seu filho. Mas como eu falei, a gente deu sorte de pegar uma diretora muito boa agora, né? Uma pessoa bem preparada para isso. Às vezes eu falo, nossa, porque ela fez um curso de como trabalhar na pandemia, porque às vezes eu vou com... Falar, agora eu não vou ver o que ela vai falar pra mim, né? Ela vem com a resposta e fala, meu Deus, né? Então, deu sorte, né? Bom, Jeff, considerações finais. Eita, mas já, gente, passou tão rápido. A gente se diverte, o tempo voa. Não, pior que esse assunto dá pra ficar horas e horas falando. É impressionante. Dá mesmo. História de escola na pandemia. História de escola já tem sobra, né? Na pandemia, então. Verdade. Coisa. Bom, foi bem esclarecedor ter essa visão de diferentes momentos da educação das crianças aí, né? Principalmente da parte do ensino particular, que eu não conhecia praticamente nada. A experiência que eu tive foi só na pública, a maioria dos amigos que eu tenho trabalham na escola pública também. Foi interessante saber como está sendo lá. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, meninas. Por nada. Mas eu faço das palavras do Jeff as minhas, porque a gente sempre tem a única opinião que a gente tem visto por aí, muitas vezes são a dos pais, que são as pessoas com quem a gente mais tem contato nas redes sociais e tal. Então é muito importante a gente saber qual é o lado dos professores mesmo, o que eles estão passando, o que eles estão fazendo nesse período, como está sendo difícil, tão difícil para eles quanto está sendo para nós também. Queria agradecer por vocês terem me convidado. Pedir desculpa, mas é que educação, ao mesmo tempo que eu sou apaixonada por ela, é um assunto que me frustra um pouco, e essa quarentena me deixou um pouco mais frustrada ainda com ela. Mas agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, principalmente da educação infantil, que muitas vezes é esquecida, né, por quase todo mundo. Então, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Tipo quando a gente visita a casa dos outros, né? Fique em paz, tem eu aqui pra causar a discórdia. Não olha a bagunça. Não repara a bagunça. É isso mesmo. Obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa. Eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade de abrir um pouquinho, né, esse universo para vocês. E, às vezes é como vocês falaram, né, ver um pouquinho do outro lado. O Bruno já conhece, né, algumas coisas aí, mas pra gente ter uma ideia e desejar a Stephanie muita força. A educação infantil é muito importante. A gente precisa de vocês muito animados aí e dispostos, que é onde vai despertar, né, o interesse das crianças, abrir as janelas delas aí, como a gente que vem na teoria, né, e reinventar todos os dias é bem complicado. Tem dia que você tá cansado, você tá na bad lá, mas vamos aí. Temos que ser mais fortes que tudo isso e sair mais fortalecidos, né, desse momento. Isso é verdade. A hora mais do que nunca da gente se unir, né? Eu não tenho muito a dizer, eu só tenho a agradecer a vocês novamente. Jeff Preto, tamo junto. MacGyver, eu sei também que torcendo por nós aí, sucesso também no que ele tá fazendo lá. Teve um compromisso. Se Deus quiser, deu tudo certo também. Fabi, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom a conversa. Esté, você é uma linda, como sempre. Também é. O papo com vocês foi maravilhoso. Eu vou enaltecer novamente aqui vocês e todos os professores, incluindo minha digníssima esposa. Por você que está ouvindo a gente aí, que é professor, ou que conhece alguém que é professor, muito obrigado pelo seu esforço, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado por ter aceitado e estar desempenhando essa missão agora, principalmente nesse período tão difícil pra gente. De novo, eu só tenho
palmas a bater pra vocês. Vocês são heroínas, representantes aqui da categoria, né? E os professores são verdadeiros heróis nesse momento de crise. Galera, muito obrigado pelo papo, obrigado você que ouviu a gente até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, em breve mais podcast, ajuda nós aí, né? A gente quer ter inscrito o suficiente pra ter hater, eu acho que é importante. Eu tô aqui só pra trazer o hater pra cá, velho, é isso. Exatamente, essa é a função dele. O bom é que É com a quantidade de importante. que a gente tem agora, dá Me pra fazer chama uma que eu rinha. adoro causar discórdia. Galera, não se esqueçam, coloque o amendoim no buraco do amendoim e tchau.